galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é Bárbara Vianello. Eu sou assessora de conteúdo do Enes 20 e hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre conteúdo, né? Como que a gente faz para definir uma grade de programação que seja assertiva com o que a gente se propôs para que aquele estímulo passe a mensagem que a gente quer passar. E aí, como primeira dica, eu falo sobre definir o público-alvo. Então, quando a gente monta aquelas personas, né, quando a gente traça uma personalidade do Juninho ou do congressista, de quem vai estar assistindo, a gente consegue identificar qual que é o perfil daquela pessoa, né? Então, a gente consegue traçar desde costumes e gostos até soft skills e hard skills que a gente quer abarcar naquela grade de programação. E aí a gente constrói nada mais, nada menos que uma persona que a gente sabe como fazer dentro do Movimento Empresa Júnior. Então, assim que a gente já tem essa persona definida, esse público-alvo traçado, fica mais fácil para a gente direcionar qual a mensagem que a gente vai trabalhando. E aí, depois de definir esse público, depois de estudar um pouquinho, né, sobre ele, a gente passa para definir a proposta de valor do evento, que vai estar muito associado com o que aquele evento no conteúdo vai passar, né, o que aquele evento vai agregar e o que ele vai oferecer como proposta de valor. Qual é o core business daquele evento? Eu quero que esse evento ele sirva para transformar as pessoas em mais adeptas ao marketing digital. Esse evento serve para a gente criar pessoas que sejam PhDs em gerenciamento de projetos. Enfim, qual a proposta de valor que aquele seu evento, que aquele momento, aquela programação, que aquela grade de programação inteira vai estar passando para quem está assistindo, né? O que a gente vai estar oferecendo, que vai estar agregando naquela vida daquele congressista, que vai estar dentro do evento, que vai estar assistindo as programações e que vai estar consumindo aquele conteúdo que a gente já falou. Depois que a gente define isso, a gente já consegue entender para quem a gente está falando, o que a gente quer falar, né? E quais são as mensagens principais que a gente vai deixar no todo. Isso é muito importante para que na hora das programações a gente não se perca e não escolha uma programação que não tem nada a ver com a minha proposta de valor. Por exemplo, se eu quero que o meu evento seja voltado para a marca digital, eu não vou abordar outros temas que não estejam a ver, que não tenham a ver com esse limite que eu tracei. Então, é muito importante que a gente sempre esteja olhando para a proposta de valor e para o nosso público-alvo, né? Que são as pessoas que a gente já definiu. E aí, depois a gente começa a arquitetar, no geral, como um todo, qual que é essa mensagem que a gente vai passar. E essa mensagem, ela pode vir de diversas formas. Primeiro, a gente tem a mensagem geral, né? Que é muito relacionada com o tema, qual que é aquele manifesto do evento, o que ele vai passar. Eu acho que deu uma travada. Deu? Deu não, aqui tá de boas. Tá bom. É porque... Mas eu vou continuar, não precisa cortar não, ok? Aproveita aí algumas coisas que eu falei. Tô achando que eu tô falando muito rápido, né? Tem que dar mais tempo, mas enfim. Qual que é aquela mensagem que a gente vai passar? E aí a gente pode olhar isso de forma geral, né? Poxa, a mensagem principal que está muito atrelada com o meu tema, qual que vai ser o manifesto, quais as sensações que eu quero despertar nas pessoas que estão vendo essa trajetória, que estão nessa jornada do evento, né? E o que eu quero que elas falem, o que eu quero que elas escutem, na verdade. E aí, depois que a gente define essa mensagem principal no grosso, a gente vai destrinchando. E aí a gente entra aí num processo de definição da temática do evento, definição do tema e no processo de definição dos pilares de conteúdo, que eles são muito norteadores da grade de programação. Então, depois que a gente já tem o nosso tema e a mensagem principal, a gente começa a esmiuçar isso. Em cada dia, em cada bloco de conteúdo, por exemplo, nessa manhã, o que as pessoas vão aprender, o que elas vão sair sentindo, o que elas vão entender, o que elas vão compreender. E aí a gente começa a separar esses blocos de conteúdos maiores, né, para a gente conseguir definir mensagens que estejam alinhadas com o tema principal e que passem, né, e fortaleçam a ideia que a gente quer passar, a proposta de valor que a gente quer entregar no evento como um todo. Então, a gente tem uma mensagem geral, a gente já tem um tema pré-definido, né, um tema bem definido, e aí a gente vai entrar em detalhes em outros vídeos para explorar até mesmo como construir essa temática de uma maneira bem mais passo a passo esmiuçada, né? Porque é bem importante a gente ter um tema muito alinhado com a nossa proposta de valor. E aí, depois que a gente tem esse tema,
a gente já passa para os blocos de conteúdo e os pilares de cada dia, de cada momento, enfim, bem livre de acordo com como você está organizando. Geralmente, a gente coloca os pilares por dia, porque a gente entende que, para fazer sentido na cabeça do congressista, para fazer sentido em quem está ali assistindo, a gente precisa ter um início, um meio e um fim. Então, daquele pilar, a gente explorou naquele dia, no próximo dia de evento, a gente passa para o outro pilar e assim por diante. Se o seu evento tiver só um dia, você pode colocar os pilares como norteadores e englobar os blocos de conteúdo, como ser manhã, tarde, noite, por turno, ou por duas programações, como ficar mais prático, como ficar mais coerente com a proposta de valor, certo? Isso vale muito de como você está criando o seu evento, como você está arquitetando essa mensagem principal. Mas acho super interessante focar nisso também, para que o congressista consiga entender como as pautas, como as programações, elas estão entrando em convergência uma com a outra, né? Como elas estão conversando entre si. E aí, depois que a gente tem esses blocos de conteúdo, aí que a gente passa para esmiuçar mais cada programação. Então, procurar quem são os grandes nomes que vão passar, né, aquelas temáticas, aqueles temas, aquelas rodas de conversa, aquelas programações, enfim, quais são esses grandes nomes e o que esses grandes nomes vão estar falando, de acordo com cada pilar, de acordo com cada bloco, de acordo com a temática, com a proposta de valor, bem alinhado com tudo que já foi construído, e aí esmiuçando cada programação. Essa programação, ela vai ser como? Ela vai ser uma programação magna, que todo mundo vai estar assistindo? Qual a mensagem principal que essa programação vai passar? Essa programação, ela vai ter um cunho mais inspiracional ou um cunho mais de execução? Que as pessoas vão estar lá assistindo e depois vai ter um momento para elas praticarem aquilo que elas estão vendo, né? Para executarem, para colocarem a mão na massa. Como que vai ser essa programação e como que ela conversa com o palestrante, né? Tipo assim, essa pessoa que a gente chamou, esse grande nome, é uma pessoa que... É uma pessoa que tem know-how na área, né? Que tem propriedade para estar falando sobre isso, que tem propriedade para estar explicando e ensinando aquele tema para as outras pessoas, isso tudo conta. E aí, depois que a gente definiu esses grandes nomes, vai entrando em contato, pouco a pouco a gente vai organizando e preenchendo os espaços na nossa grade de programação, né? E aí a gente vai alocando de acordo com o bloco de conteúdo. Eu acho que faz mais sentido a gente abordar essa programação aqui, que fala sobre introdução a gerenciamento de projetos no primeiro dia, que é o dia que a gente vai estar falando sobre adaptabilidade, a gente vai estar falando sobre primeiros passos, enfim, a gente vai construindo ao longo da programação uma jornada que o congressista vai ter que passar, né? Porque a gente entende que o evento, quando ele tem... Porque a gente entende que o evento, ele tem início, meio e fim. Então, a gente precisa fazer com que o congressista, ele passe uma jornada durante aquele evento. Ele entenda como ele entrou, ele perceba a evolução que ele está tendo ao longo do evento, e no final, ele veja que ele saiu de um jeito bem diferente, né? Que é basicamente com a mensagem bem mais consolidada, que foi a mensagem e a proposta de valor que a gente definiu lá no início. E aí, depois que a gente preencheu, né, essa grade de programação com todos os nomes, com todos os conteúdos, a gente entrou em contato, enfim, quando a gente já tem uma grade de programação mais sólida, mais completa, a gente já começa a trabalhar no flow da programação, que é basicamente como que essas pautas vão conversar entre si. Terminou essa pauta aqui, vai começar a próxima daqui a 30 minutos, qual vai ser o link que eu vou fazer entre as duas, né? No Experience Learning, que é uma metodologia da Palestroika, a gente fala muito sobre costurar os eventos, né? Costurar os momentos uns nos outros. Então, como que o momento X se conecta com o momento Y e o que eu preciso fazer para que nesse intervalo as duas mensagens estejam consolidadas e juntas uma com a outra. Porque na hora que a gente foi montar a programação, a gente viu que fazia sentido deixar as duas programações nesse mesmo bloco. Então, a costura ela vai se tornar muito mais fácil, porque provavelmente a programação vai ter muito a ver uma com a outra. Seja uma continuação, seja algo que começa na programação A e termina na programação B. Enfim, a gente vai conseguir fazer essa costura, né? Costurar
essas programações com uma clareza muito maior, porque a gente definiu esses blocos que ajudaram, né, a trazer coesão e muita coerência para todo o conteúdo que a gente está vendo. Que a gente vai construir o flow da programação é o momento mais crítico que a gente vai olhar para cada nome, para cada programação única que a gente escolheu, e não só ver como elas se conectam, mas como elas fazem sentido com a mensagem que a gente propôs de pilar no dia, de bloco, e mensagem principal e proposta de valor. E é nesse momento que a gente vai conseguir organizar melhor quais são aqueles check-ins e os check-outs, como que a gente vai iniciar e terminar aquele dia, como que a gente vai dar aquelas pausas para que a gente consiga fortalecer a mensagem que se foi no dia, né? Não só fazendo as costuras, mas sim fazendo o check-in e o check-out de cada dia e os momentos iniciais de conversa para que a gente maximize essa mensagem, né? Que a gente construa. Eu quero que o meu Juninho, eu quero que o meu congressista, ele saia desse dia, ele termine esse dia reflexivo. Então, qual o check-out que eu preciso fazer? Como que eu preciso arquitetar para que ele saia nesse momento de reflexão? Eu quero que ele entre bem animado lá em cima. Então, como que eu vou fazer para ter um momento de check-in, né? Um momento rápido com eles, de conversa com o congressista lá, que a gente consiga elevar essa energia para que ao longo do dia a gente venha trabalhando essa curva de energia e fazendo com que a gente não canse as pessoas que estejam assistindo, né? Mas que a gente monitore a energia delas ao longo do caminho. E aí, depois que a gente faz todo esse flow que a gente vai montando, a gente passa para uma parte de esmiuçar a programação, que a gente chama de programação fluida, que eu vou literalmente escrever tudo o que vai acontecer. Nesse momento, o meu mestre de cerimônia, por exemplo, o meu mestre de cerimônia, ele vai entrar e ele vai fazer uma brincadeira, ele vai fazer um check-in lá de 5 minutos para agitar o pessoal. Depois ele vai sair e ele vai dar um aviso X e Y. E aí ele vai chamar... o palestrante A, o palestrante B, que vai tratar sobre tal maneira. E aí ele vai chamar o palestrante A, o palestrante B, que ele vai tratar sobre tal tema, para que depois, quando ele agradecer o momento desse palestrante, ele já fale essa mensagem, já lê esse texto e ele já faça a costura com a próxima programação. Então, nesse momento de programação fluida, é que a gente vai realmente escrever toda a programação, cada momento que a gente vai ter contato com o congressista, com quem está assistindo, e cada mensagem que a gente vai falar. Literalmente, a gente vai escrever o script, o roteiro do evento, né? Com cada momento, com cada hora, quem entra, o que faz. E aí a gente já vai preparando para a construção do blueprint. Blueprint, que é basicamente a última etapa, que é onde eu vou escrever tudo o que vai acontecer, não só em relação ao conteúdo, né? Mas nesse momento eu preciso que o meu staff, ele dê um aviso importante, eu preciso que o meu staff, ele controle o som, controle a iluminação, entregue material para que o pessoal possa construir, ele esteja monitorando tal sala, esteja de acordo com... esteja entrando em contato com o congressista para falar tal coisa, divida o pessoal em grupos, enfim, a gente vai fazer o blueprint, que é basicamente a experiência mapeada de todo o evento, que é muito importante para que o conteúdo ele seja passado da melhor forma. Porque, por exemplo, em um momento em que a gente definiu que o check-out de tal dia é o check-out mais reflexivo, e a gente precisa ter as luzes apagadas, e a gente vai passar algum vídeo, a gente vai trazer um momento de reflexão, um momento de introspecção, um momento de autoconhecimento, e aí a gente precisa fazer com que todas as pessoas, todas as partes interessadas, né, os staffs, quem estiver trabalhando no GT do evento, todo mundo saiba o que vai acontecer, né, durante esse check-out, para que a gente consiga passar essa mensagem da melhor maneira, né? Para que as pessoas não atrapalhem, para que as pessoas entendam. Então, o blueprint é basicamente a experiência que a gente vai causar e a programação mapeada, em que todas as pessoas vão ter suas funções, em que todas as pessoas vão ter as suas... em que todas as pessoas vão ter os seus ofícios mapeados, né? Eles vão saber o que fazer a cada momento e entender como que eles se encaixam na programação fluida, né? Essa é a grande diferença. No Experience Blueprint, a gente consegue entender como cada pessoa vai estar influenciando na programação fluida, não só quem é que está lá na frente falando, né? Mas sim, eu consigo abrir o Blueprint e ver lá que eu, como staff, estou alocado para organizar a iluminação daquela pauta que vai ser daquela maneira,
e eu consigo entender como que a programação fluida ela vai se arquitetar e como que eu posso contribuir, como que eu estou contribuindo na experiência do evento. E aí, de modo geral, a gente passou por esses pontos. Então, retomando, a gente definiu o público-alvo, definiu a nossa persona, qual que é a mensagem que a gente quer passar para aquelas pessoas, né? E o que essas pessoas precisam ouvir, por isso que foi tão importante a gente definir, né, a persona, porque a gente levantou quais as necessidades daquele público. A gente definiu a proposta de valor, né? O que o meu evento tem como entregável para o meu público-alvo. A mensagem a mensagem a ser passada de forma macro, de forma geral, qual que é o tema, qual que é a temática, quais são os pilares e os blocos de conteúdo. E aí, depois que a gente definiu, passou por essa parte de definição, a gente já vai começar, né, a organizar quais que são aqueles nomes e programações dentro do bloco de conteúdo, dentro do pilar de conteúdo, quais que são as costuras, como que foi o flow da minha programação, sempre olhando para a curva de energia, como que o meu Juninho, como que o meu congressista vai estar se sentindo ao longo desse caminho, né, ao longo da jornada do evento que ele percorrer. Depois a gente passou da programação fluida para o Experience Blueprint, né, que a gente vai mapear essa experiência e a gente vai colocar como que o GT, como que o pessoal que está trabalhando para conteúdo, enfim, no evento, como que eles casam com a programação fluida. E aí a gente tem basicamente toda a programação do nosso evento mapeada e construída. Uma dica que eu trago, vou trazer aqui uma dica, peraí. Meu nome rapidinho aqui, só. Enes, eu tô achando que vai dar pouco tempo. Mas... dica que eu trago, né, como referência boa, que eu utilizei quando eu era diretora de federação, me ajudou muito a montar os estímulos, é um mapa de design de eventos incríveis, né, da Medium. A gente vai colocar em um bit.ly, você pode acessar lá. É basicamente como definir a jornada daquele evento, como ele vai ser construído, tem a partezinha das propostas de valor, é como se fosse um Canva para o evento. E aí é basicamente na parte de definição, né, a gente sempre tentava fazer isso nas reuniões iniciais do GT, do pessoal que está trabalhando no evento, para que a gente consiga montar o conteúdo máximo alinhado possível com a proposta de valor e ver como esse conteúdo conversa com as outras áreas, né? Então, eu acho que é uma referência muito boa na hora de construção, na hora da ação do evento, para que a gente consiga, né, ter essas mensagens e essa proposta de valor muito bem amarrada com toda a programação. E aí, então, foi tudo isso, galera. Eu expliquei rapidamente como são esses processos, né? Como que eles podem ser seguidos para ajudar você a construir uma experiência muito bacana e trazer um conteúdo muito alinhado, né? Sempre olhando para a proposta de valor, sempre olhando para as pessoas e para tudo que foi definido no início, nessa etapa de ideação do evento. Eu acho super importante isso. E nos próximos vídeos a gente vai trazer temas mais esmiuçados, tipo como criar a temática do evento, como entrar em contato e ter prospecção com os palestrantes. E aí, fiquem ligados na plataforma que já a gente tem mais novidades. Tchauzinho, um beijo.